Efésios 4, do 1 ao 16. Amém? Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Queridos, o livro de Efésios, ele é um presente de Deus para a igreja de Jesus na terra. E Paulo ele escreveu esse livro no ano de 60 depois de Cristo, para a igreja, né, que estava localizada na cidade de Éfeso, que chegou a ser a segunda principal cidade do Império Romano, atrás apenas da cidade de Roma. Então a cidade era um centro industrial e comercial que trazia muitas riquezas, mas o sucesso econômico de Éfeso não era apenas meramente ligado aos assuntos comerciais, mas também ligado a assuntos religiosos. Então a cidade era conhecida não apenas por ser um centro econômico importante, mas também um centro religioso que era referência em toda a região. E apesar disso, queridos, os estudiosos eles dizem que os efésios eles tinham um nível moral muito baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas, e que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento de animais. É nesse contexto de cidade que Paulo ele escreve uma carta muito linda sobre o que significa fazer parte de uma igreja. Essa carta ela fala sobre uma nova família, sobre novos dons, uma nova vida e principalmente fala de novas responsabilidades. E meus amigos, eu tenho para mim que a maioria das pessoas ainda não se deram conta do que realmente significa fazer parte da Igreja de Cristo. Muitas pessoas ainda veem a igreja com a mentalidade equivocada, com essa mentalidade de apenas serem servidos. Como se fosse uma espécie de self-service, né, espiritual, aonde eu vou no buffet e eu escolho o que eu quero ou não. Então eu venho para a igreja e talvez eu fale assim, hoje eu quero um pouco do louvor, eu quero adorar ao Senhor, talvez com danças, um pouco de palmas. Eu acho que eu quero um pouquinho da palavra também. Mas servir eu acho que não vai me cair bem, eu estou com uma dorzinha no estômago hoje, eu acho que servir
a igreja hoje não está muito para o meu paladar. Então, muita gente vem à igreja ainda com essa mentalidade. E a gente está cansado de saber que ser igreja não é isso. Né? E primeiro eu preciso deixar claro aqui algo que tem destruído, né, muitas famílias, muitas pessoas que têm já há algum tempo nos assolado, que vocês conhecem muito bem, que é essa onda dos famosos desigrejados, né? Porque essas pessoas elas têm o costume de falar o quê? A igreja sou eu. E a gente sabe que isso é uma mentira de Satanás. Né? A igreja somos nós, a igreja não sou eu sozinho. Não é fulano, não é cicrano, mas a igreja ela é formada pela unidade dos santos de Deus. E é por isso que Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma comunidade em concordância. Amém? Paulo começa a sua carta falando lá no versículo 2 sobre um grande esforço que nós devemos fazer. Ele vai dizer assim, ó, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Versículo 3, ele vai dizer, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E hoje, queridos, o que mais vemos são pessoas que desistiram de certas igrejas por conta de problemas justamente de relacionamento. Né? A igreja ela é formada por homens e justamente porque ela é formada por homens, sempre haverá falhas. Porque aonde há ser humano, querido, grave isso, aonde tem ser humano tem problema. Simples assim, sempre haverá problema. Paulo ele nos orienta a tolerar com paciência uns aos outros em amor. E ele complementa, façam todo o possível para se manterem unidos. Agora, o que você acha que significa todo o possível? E meu irmão, todo o possível é muita coisa, não é? Todo o possível é muita coisa. Quer dizer que a gente só não tem que fazer o impossível. Não é isso? Mas tudo que for possível nós devemos fazer. Então, se o irmão ele não quer se relacionar comigo, tudo bem, eu não tenho o que fazer com relação a isso. Agora, se o irmão é chato, aí eu vou fazer todo o possível para me manter ligado com ele, unido com ele pelo Espírito. Por quê? Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Em Mateus 8, um mestre da lei se aproximou de Jesus e declarou o seguinte, mestre, eu te seguirei por onde fores. E vocês sabem o que Jesus respondeu para aquele homem? Ele disse assim, ó, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E sabe, meus irmãos, por que Jesus ele declarou isso? Porque o corpo de Cristo ainda não havia sido formado. É por isso que ele declara que o filho do homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele sendo cabeça da igreja, ainda não tinha um corpo formado. Quando Jesus é semeado como uma semente, a sua morte dá origem ao que viria a se tornar o seu corpo aqui na terra. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios lá no capítulo 15, versículo 36 a 38. Você não precisa abrir. Ele diz assim, ó, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Então o que Paulo está dizendo é que para que algo nasça, é necessário primeiro que a semente morra. Seja lá o que você vai plantar, queridos, para germinar a semente, ela terá que morrer.
Ela vai morrer e dela vai nascer algo diferente, mas que ainda guarda uma relação com aquilo que foi semeado, com a semente. Ele mesmo cita o exemplo da semente de trigo, que não dá origem a outra semente, simplesmente, mas sim a um belo caule bem enraizado e com frutos na sua outra extremidade. Outro exemplo é a semente da uva, que ela dá origem a uma bela parreira que se estende por grande distância, produzindo novos cachos de uvas. O que cada semente produziu não foi exatamente um semelhante, mas algo muito maior que, mesmo sendo diferente, ainda guarda grandes características da semente que o gerou. Esse é o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Nós guardamos profunda relação, profunda semelhança com a semente que foi gerada, que é Jesus. E assim fomos gerados como igreja após a semeadura de Jesus. Ele foi semeado como uma semente que gerou o seu corpo, que embora não seja o próprio Cristo, mas guarda profunda relação com ele. Então agora o cabeça que foi semeado, ele tem um corpo e ele pode repousar. Amém? E você faz parte da igreja de Cristo, querido, ou seja, você faz parte do corpo de Cristo. Então você não é todo o corpo, por isso que a gente não pode declarar, a igreja sou eu, mas você faz parte dele. Então dizer que você sozinho é a igreja é a mesma coisa do que visualizar uma cabeça com um corpo formado apenas talvez por uma perna. Sabe, seria uma aberração. Sabe, uma cabeça e apenas um membro, um órgão talvez. Nós juntos formamos a perfeição da totalidade do corpo de Cristo. E meu irmão, você não faz ideia de como isso é importante. De como é importante a gente ter a consciência disso. Pois se Deus está te levando para algum lugar, se Deus te trouxe aqui, é porque existe um propósito do Senhor. Ele te vê como parte desse corpo necessário para esse tempo, necessário para esse lugar. Você não está aqui à toa. E quando por algum motivo você deixa de cumprir o seu papel no corpo, a igreja padece. Todo o corpo padece. Não só você é prejudicado, mas todo o corpo é prejudicado. E eu vou te dar um exemplo. Eu sou diabético tipo 1. Né? Eu com 23 anos descobri a diabetes. Eu estava com miopia, comecei a ter dificuldade de enxergar. E eu decidi ir no médico, fui no oftalmo. Ele fez o exame, ele fez o exame e ele percebeu que não existia uma patologia propriamente na minha visão. Aí ele falou, isso está estranho. Então ele perguntou, falou, Neto, por acaso você tem sentido muita sede? Eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que sim. Você tem ido muito ao banheiro? Você tem sentido dores nas pernas? E começou a me fazer uma série de perguntas e eu falei, cara, faz sentido. Falei, eu não tinha reparado, mas agora que você perguntou, eu acho que sim. Então ele fez o teste, né? Ele me mandou fazer alguns exames e eu descobri que eu era diabético e que a minha diabetes era daquela do tipo 1, que eu já sou insulino dependente desde que eu descobri. E essa doença, queridos, é uma doença autoimune. Então, o que aconteceu? O meu corpo, ele desenvolveu uma substância chamada peptídeo C, que é uma enzima. E essa enzima, atuando no meu pâncreas, o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele entendeu como um invasor. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a bombardear o meu pâncreas e ele matou o meu pâncreas. E então eu me tornei um diabético, porque ele parou de produzir a insulina. E quando o meu pâncreas, queridos, parou de funcionar, obviamente começou a aumentar os níveis de açúcar no sangue e isso começou a desenvolver um efeito cascata, porque ele começou a prejudicar todas as outras partes do meu corpo. Então, uma delas, por exemplo, foi a minha visão,
né? Como vocês sabem, muitos diabéticos chegam a ficar cegos por conta da doença. Eu comecei a ter dificuldade na minha cicatrização, a minha pele ela fica mais ressecada, os meus rins são prejudicados, todas as minhas veias elas começam a criar folículos e isso pode aumentar e muito o risco de acúmulo de gordura ali, enfim, eu poder ter um ataque cardíaco, enfim. Então, a gente precisa entender que, da mesma forma, assim também é a igreja. Quando você, como membro desse corpo, decide deliberadamente que não vai fazer a sua parte, todo o corpo é prejudicado. E, queridos, você precisa ter essa consciência. Você precisa entender isso. Eu não vim aqui apenas para receber algo, eu vim para deixar algo também, para liberar algo também, para contribuir com esse corpo. Você não é apenas importante para essa igreja, mas mais do que isso, você é necessário. Você é fundamental para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Isso significa, queridos, que nós precisamos de você. Nós precisamos de cada um de vocês. Nos versículos 4, 5 e 6 do texto base que nós lemos, ele vai dizer assim, ó: pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Deus está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Isso quer dizer que cada um de nós carrega uma porção da revelação de quem Deus é. É por isso que nós precisamos tanto uns dos outros. Eu sou abençoado pela vida do meu irmão, à medida que ele me apresenta Cristo na vida dele, sobre uma perspectiva que eu nunca vi antes. Observe comigo o que Paulo fala à igreja de Coríntios sobre a complexidade e também a completude do corpo de Cristo. Vamos lá para o capítulo 12, a partir do versículo 12. Ele vai dizer assim, ó: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Queridos, quando você desiste da sua família espiritual, você não está desistindo apenas de você.
você está desistindo de nós. Porque a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala o tempo todo sobre comunhão, sobre 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele fala sobre a unanimidade lá da igreja primitiva, sobre melhor serem 2 do que um, sobre a sabedoria na multidão de conselheiros e por aí vai. O nosso Deus, ele é um Deus que ama relacionamento, ele ama a coletividade, ele ama o ajuntamento. E mesmo quando Deus faz algo no secreto de alguém, queridos, quando Deus faz algo no seu secreto, é para que isso de alguma forma depois seja refletido no coletivo. Esse é o DNA de um Deus que criou o homem falando façamos e não simplesmente haja. Agora a pergunta é, você tem feito o seu papel no corpo? Você está consciente da responsabilidade que você tem com o corpo de Cristo? Porque não é apenas sobre vir à igreja, mas é fazer parte de verdade. É estar em comunhão realmente. Você tem executado o papel que o Senhor te designou no corpo? Porque nós precisamos de você. E você precisa ter consciência para que o corpo não pereça pela sua ausência. Para que o corpo não pereça pela sua negligência e não fazer a sua parte. O versículo 11 do texto lá de Efésios vai falar sobre a multiforme de dons, as aptidões e responsabilidades do corpo. E ele vai dizer assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, cada um de nós tem um papel dentro desse corpo. E quando eu leio esse texto, eu fico fascinado, porque para mim, eu entendo que não há uma hierarquia entre essas funções. Paulo, ele não listou os ministérios por ordem de importância, mas o que eu vejo é simplesmente uma sequência lógica de acontecimentos na vida de todos nós, de todo cristão. Então, primeiro foi profetizado sobre nós, desde a criação do mundo, sobre aquele que viria nos resgatar. Depois, o evangelho nos é apresentado, né? A palavra se torna viva dentro de nós, e nos convida a fazer parte do corpo de Cristo, dando uma volta de 180 graus, mudando completamente os nossos rumos. Depois, Deus ele demonstra o seu amor através do cuidado de santos homens que nos pastoreiam, que cuidam de nós, que nos aconselham, que nos auxiliam, nos exortam, nos mostram o caminho. Para finalmente, com a nossa evolução na jornada, na caminhada, nós sermos ensinados e capacitados ao ensino de outros. Então todos nós somos ministrados, tocados de alguma forma por esses ministérios. É um ciclo. Sabe, eu não sei aonde vocês estão nesse ciclo, mas certamente Deus sabe. E quem sabe, até mesmo vocês já saibam e consigam se enxergar onde vocês estão nesse ciclo que todo cristão passa. Mas a questão essa noite é, eu estou cumprindo o meu papel? Será que não existe mais profecia? Será que não existe mais profecia dentro da igreja porque eu decidi me calar? Será que a igreja está carente de evangelista porque eu não estou cumprindo o meu papel e eu não prego mais nas ruas da cidade, não prego mais na minha faculdade, não prego mais no meu trabalho? Será que as pessoas estão sem cuidado porque eu decidi que pastorear era pesado demais? Porque é muito difícil lidar com pessoas, porque pessoas falham, porque pessoas traem? Será que a igreja não está carente de ensino porque eu decidi que não valia mais a pena?
O corpo precisa de você. A partir do versículo 12, Paulo ele vai falar sobre o propósito desse corpo. E ele diz assim, ó: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O papel da igreja ajustada, funcionando perfeitamente, o texto está dizendo que é a edificação do corpo de Cristo. Ele diz até que todos nós. Ele não diz apenas um, mas ele diz até que todos alcancemos a unidade de fé e o conhecimento de Jesus, para que sejamos maduros e nos tornemos parecidos com Ele. Gente, como isso é incrível! Isso é ser igreja. Eu trabalhando na igreja para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. E querido, eu quero que você grave essa frase. Igreja é o eu trabalhando em favor de nós. Igreja é o eu trabalhando em favor de nós. Todos os demais versículos, queridos, vão corroborar com esse entendimento. Paulo vai falar sobre o conhecimento que leva ao amadurecimento e que nos fortalece na verdade. E ele diz assim, ó: então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. O papel da igreja é esse: gerar o caráter de Cristo em nós. E existe uma responsabilidade que é minha no funcionamento desse corpo. E isso só é possível, queridos, através da coletividade. Através de ferro afiando ferro. E ele ainda complementa dizendo lá no versículo 16: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, preste atenção nisso, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Glória a Deus por isso, queridos. Porque isso quer dizer que, ao cumprir a minha função, eu ajudo você a crescer também. A cumprir a minha função, por menor que possa parecer, eu contribuo para que você seja mais parecido com Jesus. Então existe uma grande responsabilidade. E eu não estou aqui hoje, queridos, para lançar sobre você qualquer tipo de acusação ou peso, né, de responsabilidade, mas eu preciso ser provocativo com você essa noite. Né? Se a minha comunidade de fé ela não está avançando mais, se talvez ela não tenha crescido mais, e eu não estou falando de quantidade de pessoas, queridos. Estou falando de conhecimento e revelação de quem Jesus é. Será que eu não tenho parte nisso? Se pessoas à minha volta não têm ouvido falar de Jesus, será que eu não tenho parte nisso? E isso serve para qualquer ministério. Nós somos a resposta para o mundo, querido. Nós somos luz, nós somos sal. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma coisa, queridos, na educação física, que se chama consciência corporal. Não sei se tem algum profissional aqui da área de educação física ou até mesmo de fisioterapia. Tem alguém? Ah, legal. Que se chama consciência corporal. E consciência corporal é a habilidade de conhecer o próprio corpo. Né? Então você passa a conhecer, por exemplo, o que pode e o que não pode fazer.
Qual é o limite, quais são os movimentos que você pode realizar. Por exemplo, eu comecei a fazer academia um tempo atrás e comecei a fazer com personal. E como eu sou diabético, uma das coisas que acaba acontecendo comigo é uma certa rigidez dos nervos. E eu machuquei o meu ombro, queridos, fazendo alongamento. A mulher falou assim, ó, coloca um braço aqui, eu não sei nem como que chama aquele aparelho, que é umas hastes assim para fazer o alongamento, sabe? Aí ela falou, põe o braço aqui, põe o outro braço aqui. Eu fui colocar esse outro braço, já não queria entrar. Mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu vou insistir. E eu consegui fazer, queridos. Mas o preço foi alto. Porque eu não respeitei o limite do meu corpo. Então os especialistas dizem que sem essa consciência corporal, o ser humano ele não tem freios. Né? Um exemplo disso é a pessoa que começa então a fazer essa prática da educação física, assim como eu, e acaba exagerando nos movimentos e gera cansaço excessivo, dores e fatalmente vai gerar lesões. Então uma pessoa com consciência corporal, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E olha que bíblico isso, né? Parece que a gente está falando da igreja até. Porque nós precisamos ganhar consciência do nosso lugar no corpo de Cristo. Nós precisamos adquirir a consciência corporal de Cristo. Quais são as nossas funções? Quais são os nossos limites? Será que você não tem se sentido fadigado demais porque talvez você está fazendo o que você não foi chamado para fazer? Será que o motivo das minhas dores não se resume a eu ir além dos meus limites? Olha que interessante ainda a respeito da consciência corporal. Diz que a pessoa que possui essa consciência, ela fica mais atenta às pequenas atitudes do cotidiano, como levantar, se sentar, subir escadas, caminhar, pois ela começa a fazer todos os movimentos de uma maneira consciente. E dessa forma, fazendo todos os movimentos de uma maneira consciente, ela evita vários problemas, como, por exemplo, da má postura. Então, queridos, não se trata apenas de fazer o que Deus te chamou para fazer, mas também de fazer da maneira correta, da maneira que o Senhor quer que você faça. Existe um padrão de Deus que você precisa respeitar. Então, nós precisamos adquirir essa consciência corporal do corpo de Cristo. Aonde nós estamos nele, qual é o nosso papel, qual é o jeito correto de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então, vir à igreja não diz respeito apenas sobre mim. Eu não venho à igreja apenas para ser abençoado, apenas para ser ministrado ou tocado por Deus. Nós estamos aqui para também deixar algo, para também entregar a minha adoração a Deus, mas servir ao corpo, servir aos meus irmãos. E ao cumprir a minha função específica, eu ajudo as demais pessoas a crescerem, para que, assim como a gente leu, todo o corpo se desenvolva e seja saudável em um amor. Foi isso que Paulo disse. Então, queridos, você não está aqui por um acaso. Sua presença aqui tem um caráter social e coletivo. E eu quero perguntar se você está preparado para me ajudar a ser mais parecido com Cristo. Você está preparado para isso? Eu preciso de você, querido. Por favor, me ajude a ser mais parecido com Jesus. Eu quero que você abra comigo ainda um texto. 1 Coríntios 11. Eu quero ler a partir do versículo 23. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, lendo esse texto que é muito conhecido.
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Queridos, esse texto muito conhecido fala a respeito de algo que nós conhecemos muito bem, que é a Santa Ceia. E eu não sei você, mas eu fui ensinado que eu não deveria tomar a ceia se eu tivesse em pecado. E que o examinar a si mesmo que Paulo está falando aqui se refere a isso. E é obviamente que eu não estou dizendo que você deve viver uma vida deliberada de pecado, vir à igreja e tomar a ceia. Obviamente que não é isso. Mas se a gente fizer uma leitura um pouco mais apurada do texto, nós vamos perceber melhor o que Paulo quer dizer sobre comer o pão e beber do cálice indignamente. Ele diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele está falando sobre uma condição que te deixa indigno de participar da ceia, que deve ser, que é um momento de comunhão da igreja. E ele diz que quem o fizer estará pecando contra o corpo. E ele continua: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então o pecado, queridos, que nos impossibilita de tomar a ceia dignamente, é o pecado de não discernir o corpo de Cristo. De não entender o nosso papel, de não participar do privilégio de uma comunhão coletiva. Tem gente que participa da ceia, queridos, sem ter uma real comunhão com o corpo. E qual é a consequência disso, segundo Paulo? Ele vai dizer, por isso há entre vocês muitas pessoas que estão fracas e muitos doentes. E vários de vocês já dormiram. Então, meu irmão, o que acontece com uma mão se ela for mutilada? O que acontece com uma mão se ela se separar do corpo? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, tem muita gente morrendo nas igrejas, porque elas estão nos prédios, mas elas se excluem da vida de comunhão da igreja. Não estão sendo nutridas pelo restante do corpo. E, principalmente, elas não estão sendo regidas pelo cabeça que é Cristo. Então, a gente precisa, queridos, desenvolver uma consciência corporal. Sabe, eu quero finalizar essa mensagem falando um pouco do que eu compartilhei essa semana lá na nossa igreja. Acho que foi semana retrasada, se não me engano. Porque a nossa igreja, ela tem um mote, né?
Qual que é o mote da nossa igreja? É uma jornada de amor e coragem. Só que, queridos, o que tem acontecido, eu não sei, até ouvi um pouco o Farley Adante sobre isso também. Existem pessoas que passam lá pela nossa igreja e não permanecem. E nem todas elas são pessoas que não se identificam com a cultura da igreja. Mas o que a gente tem visto é que muitas pessoas, elas vêm, elas participam do culto. E nós no púlpito, nós vamos pregar a verdade. Nós teremos coragem para pregar a verdade. Agora, queridos, a pessoa não aguenta ficar na igreja, ela não vai resistir se ela for exposta à coragem da pregação verdadeira do evangelho, mas ela também não se expor ao amor. É por isso que é uma jornada de amor e coragem. Porque quando eu vou confrontar alguém, querido, que está chegando na nossa igreja, que está caminhando com a gente, eu preciso confrontar essa pessoa na minha mesa. Eu vou pregar a verdade no púlpito, mas ela precisa entender, sabe? Quando eu for confrontar algo na vida dela, ela precisa entender, cara, eu estou falando uma verdade para você, mas eu te amo. Você está aqui na minha mesa, você está comendo comigo, você está frequentando a minha casa. Eu quero o seu bem. Então, quando as pessoas se excluem da comunhão, elas ficam só com a parte da coragem da pregação verdadeira, mas elas se excluem do nosso amor. E por isso elas simplesmente partem. E eu quero te confrontar nessa noite, queridos, a não se excluir do amor na comunhão. Porque senão vocês não vão suportar o peso da verdade. É por isso que é uma jornada de amor e coragem. E eu quero te convidar, queridos, a orar a respeito disso. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu quero orar por essa consciência, sabe? Que o Senhor nos guie, nos revele qual é o nosso papel no corpo, qual é a nossa responsabilidade. Por que Deus me trouxe, você que é aqui da Corne de Curitiba, ou seja, de qual igreja você tem frequentado, tem participado, qual é a sua responsabilidade com o corpo? O que é que Deus colocou sobre você? Quais são os dons, os talentos que Deus quer usar para tocar essa geração, para tocar a sua comunidade de fé, a sua família espiritual? Eu não quero ser o responsável pelo corpo de Cristo padecer. Eu não quero ser um membro doente, eu não quero ser um órgão que não funciona como deveria e que vai sobrecarregar outros órgãos. Sabe, querido, isso é muito sério, isso fala, é exatamente o que a gente leu a respeito da ceia. Quem come e bebe indignamente é culpado de pecar contra o corpo do Senhor, porque ele não tem consciência. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você. Senhor, nós nessa noite nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Deus, nós sabemos como o Senhor ama esse ajuntamento. Nós sabemos que existe propósito do Senhor, é o seu corpo aqui na terra. Deus, nós queremos ser essa comunidade de fé que faz parte do seu corpo e por isso o Senhor pode repousar. O Senhor, que é o cabeça, pode repousar. Jesus nos dá plena consciência da nossa responsabilidade como membro desse corpo.
Que a gente possa reconhecer a importância, Jesus, daquilo que o Senhor colocou sobre nós e apenas sobre nós. Deus, nós sabemos que muitas igrejas têm padecido porque pessoas estão abrindo mão da sua responsabilidade. Vem, Jesus, nessa noite com batismo sobre as nossas mentes e os nossos corações. Nós não queremos negligenciar, Senhor, a sua obra aqui na terra. A sua palavra vai dizer que por falta dessa consciência, há muitos fracos, há muitos doentes e muitos já dormiram. Deus, nós repreendemos isso em nosso meio. Vem, vem, Espírito Santo, dá um senso de responsabilidade com o seu corpo. Nós queremos isso, nós nos comprometemos nessa noite, Jesus. Nós nos comprometemos. Ah, Jesus. Se eu tenho comunhão com meu irmão, eu me responsabilizo por ele. Eu me responsabilizo, porque existe algo que o Senhor colocou sobre mim, que eu preciso derramar na vida do meu irmão. É por isso que nós nos expomos à comunhão, nós nos expomos ao relacionamento, nós desfrutamos de tempo de qualidade, nós sentamos na mesa, porque nós somos família, e uma família responsável, uma família consciente. Em nome do Senhor Jesus.